Dorime, ameno, ameno. E aí? Agora no mês de fevereiro a gente teve uma autofantasia que... Me desculpa se eu estiver pronunciando seu nome errado, cara. Mas se eu não me engano se pronuncia Shanahan, do canal Me Acabei de Ler. E dentre a lista de livros que ele cita como favoritos do ano passado, eu escolhi esse, e é A Lua de Sangue, da N.K. Jemisin. Esse livro foi publicado em 2001 lá na gringa e ele veio aqui no Brasil pela Morro Branco. Essa edição que eu tenho é um livro de capa dura e uma informação. Se eu não me engano, esse livro é uma duologia, pelo que eu entendi das pesquisas que eu fiz sobre ele. Durante a edição desse vídeo, foi anunciado a pré-venda do volume 2. Sombra do Sol, lançamento dia 17 de abril de 2023, aniversário do editor. Essa autora foi a primeira pessoa a conseguir durante 3 anos seguidos o prêmio Hugo Awards. Desculpa, eu tive que ler porque eu acho que eu ia falar errado. Em 3 anos consecutivos, como uma sequência de livros de uma série chamada Terra Partida. Se eu não me engano, o primeiro livro chama A Quinta Estação, o segundo, O Portal do Obelisco, e o terceiro, O Céu de Pedra. Bom, agora voltando à Lua de Sangue, vou dar um pequeno resumo para vocês sobre o que é o livro. Em uma cidade chamada Gujaren, reina a paz. E para manter a lei e a ordem, os chamados coletores utilizam a dádiva dos sonhos da deusa Hananja, que coleta a magia da mente das pessoas enquanto elas dormem. Em alguns casos, quando solicitados, esses coletores chegam a levar a pessoa que já está, às vezes, numa certa enfermidade, para o caminho da deusa, para um descanso, para uma morte mais tranquila. Em outros casos, quando as pessoas são consideradas corruptas, esses coletores encaminham a alma dessas pessoas para a deusa. Porém, surge uma conspiração dentro do templo da deusa, fazendo com que Eru, o mais talentoso coletor, comece a questionar sobre tudo que lhe foi ensinado desde criança sobre os coletores. Isso tudo acaba deixando Eru confuso entre coletar a alma de uma mulher que é supostamente corrupta ou investigar um possível monstro que está se escondendo dentro do templo da deusa. Bom, agora eu vou trazer para vocês alguns pontos que eu tive com a leitura. A primeira coisa que eu tenho que levar em conta antes de falar qualquer coisa sobre o livro é que foi o meu primeiro contato com o tipo de escrita da autora. Pelo que eu fiquei sabendo das pessoas, os livros delas são assim. Eles começam, do nada, te jogando um monte de informação daquele tipo: eu espero que você já saiba disso daqui tudo e não preciso te explicar nada. Então você fica meio confuso, o que está acontecendo? Mas depois de umas 50, 60 páginas mais ou menos ali, bem no iniciozinho do livro ali, você já começa a entender o que ela quer dizer com aquilo ali que se passou, como é que se foi e tal. Então foi indo caminhando, mas esse começo foi meio abrupto, assim, eu diria. Uma outra questão muito importante no livro é sobre raça. Todo o livro, todos os relatos de pele das pessoas, ou são pardas, ou são negras, ou são mulatas, mas sabe a nossa protagonista, agora eu esqueci o nome dela, mais pra frente eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou conseguir lembrar. Ela é descrita como uma mulher negra, negra mesmo, sabe? Então, assim, é difícil a gente ter o livro que faça sucesso só com pessoas negras. É muito difícil. E ela conseguiu fazer, assim, colocar... Não que isso fosse uma questão a ser discutida no livro, que não sei o que, não. Isso simplesmente existe, é normal e pronto. A questão dos coletores, de como eles agem, como as pessoas veem. Então, assim, toda a trama por trás da magia e tal. E isso sim é que difere na questão de vista das pessoas, a questão das castas, que eles também têm muito essa questão de castas lá.
E isso sim é discutido, desculpa. Isso sim é bem diferente. Agora com relação de cor de pele, nossa, eles estão assim, nem aí. Eu quero aplausos. Mais alto. Agora trazendo um pouco sobre a narrativa da história. Eu, assim, me via lendo e não via a hora passar, sabe? Eu lia quando eu ia ver, já tinha passado umas 30, 40 páginas e olhar o relógio, tinha passado 1 hora, eu falava, gente, mas eu quero ler mais, quero ler mais. Sim, eu sei que 30, 40 páginas em 1 hora, dependendo das páginas, né? E dependendo da pessoa, pode até achar que é muito ou pouco. Meu ritmo de leitura, gente, não é tipo assim, eu pegar um livro de 300 páginas e ler ele em 2 dias, não. Geralmente eu leio em 3, às vezes até 4 dias, tá? Então eu não tenho um ritmo de leitura muito grande, não. Mas esse livro em si, eu achei sim a leitura, além de muito fluida e muito rica em detalhes, tanto em questão de cenário quanto em questão de pensamentos dos personagens e tal, eu me senti totalmente imerso de um ponto que eu ficava assim, me deixa querer mais, me deixa conhecer mais, me deixa me aprofundar mais, sabe? Só fui nessa minha fluidez, nesse meu percurso. Uma outra parte que eu fiquei um pouco confuso e que mesmo depois de ter entendido, depois dela já ter explicado, ainda assim precisei de um pouco mais de informação para entender, foi com relação aos coletores, mais precisamente como eles fazem a coleta. Então eu tive que pegar, eu mesmo peguei um pouco de referência sobre cultura egípcia, cultura grega em relação aos deuses do sono e tal, e pensei, bom, será que é mais ou menos por isso daqui, com relação a parte de ir para o caminho dos sonhos, como é que eles funcionam, como é que é a manipulação dos sonhos e tal. Aí, num certo ponto do livro para frente, eu vi, não, é assim que funciona, né? Então, é porque essa parte eu achei que no começo, apesar de ser explicado, no começo eu achei bem assim, ainda um pouco confuso, sabe? Mas tendo essa base ali que eu tinha já sobre o reino dos sonhos, vamos assim dizer, me satisfez naquele momento de falar, não, acho eu que é isso daqui, dá para seguir com essa informação aqui que eu tenho e bora. E mais na frente eu fui entender que tem ali, ela bebe um pouco dessa cultura, mas ainda ela traz assim a parte dela, de visão dela, de como é que funciona. Então, como os coletores agem, o que acontece se o coletor não fazer uma coleta, quais são os danos que ele pode ocasionar. Ele pode ocasionar dano para ele pode ocasionar dano para o outro, como é que funciona essa troca. Essa parte é muito bem explicada, muito bem escrita e muito bem. Chega até um pouco de aflição, porque você não sabe se isso vai acontecer com o Eru, né, que é o nosso coletor ou não. Geralmente os vilões em fantasia, eles procuram sempre ou vingança ou poder, ou às vezes o simples prazer de poder atrapalhar a vida do mocinho. No caso desse livro em si, o vilão era uma pessoa que eu não desconfiava. Na verdade, quando eu comecei a desconfiar, depois eu fiquei me perguntando por quê, quais eram as motivações dele para isso. E quando eu fui ver, era a junção dessas três tópicos, né, que eu falei, mais um outro ainda que eu fiquei assim, gente, que cara mais doido, que cara foda. Então nossa história gira basicamente em torno de três personagens. O Eru, que é o coletor, né, o famoso coletor, o cara que já fez muitas coletas, que sempre deu muito bem com todo mundo e tal, e começa a duvidar sobre as coisas que ele sempre ouviu falar. Nejiri, que é o aprendiz desse coletor, ele é um pouco mais jovem, na verdade acho que bem mais jovem do que o Eru, que está passando pelo processo de aprendizado sobre como fazer a coleta, o que proceder e tal. E a garota que eu falei lá atrás, que se chama Sunandi, ela é uma espécie de diplomata. Ela é de uma outra cidade e ela vai para Goragem como numa missão diplomática, vamos assim dizer. Eu esqueci de falar. E no meio que dessa vinda da Sunandi para Goragem, né, para a cidade de Goragem, ela começa a descobrir umas mortes misteriosas
que acontecem na cidade e tenta levar essa informação dessas mortes que estão acontecendo ali nessa cidade para a cidade natal dela. Só que o vilão não quer que essa informação vaze, então é aí que começa a nossa trama de o Eru saber se ele deve ou não fazer o que coletar a alma de Sunanji. O Nejiri fica entre a cruz e a espada, entre obedecer o mestre e aceitar que o mestre às vezes pode confundir e tá errado, então fica meio girando em torno dos três. A história, como eu disse até aqui, é impecável. Ela tem o tempo de corte certo, a troca de cena no momento certo, a fluidez da leitura que quando você vê, você já passou horas e você quer continuar lendo e tal, e assim, é difícil a gente conseguir ter um livro assim, né? Eu só fico triste por ter sido só uma duologia, mas espero muito que no segundo ele feche assim, com aquela chave de ouro, que você fica assim, que livro foda. E depois disso tudo, temos um segundo livro do nosso projeto 12 livros, 12 favoritados, também sendo um livro 5 estrelas favoritado meu. Muito obrigado, Shanahan, pela indicação do livro. Mesmo que seja uma indicação indireta. Então é isso, gente. A leitura do livro de março já está rolando e provavelmente já deve ter alguma informação sobre qual é o próximo livro lá no meu Instagram, no @marqueoleitor. Então dá uma olhadinha lá, às vezes tem alguma coisa ou no feed, como um Reels que eu geralmente posto lá, ou nos stories quanto ao andamento da leitura. Acompanhe nos stories ou no feed lá no meu Instagram. Provavelmente também vai ter algum take no TikTok. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Because I know somewhere deep down in my heart